E aí, turma do canal PSI, como é que vocês estão? Tranquilidade, aqui é o Alisson Pavilac. Hoje eu vou te passar dicas importantíssimas para você montar o computador perfeito para rodar o Photoshop sem problemas. Gostaria eu de ter essas dicas quando eu comprei meu primeiro computador. Quero começar então fazendo uma comparação entre computadores e workstation. Você sabe a diferença? Basicamente eu vou fazer aqui uma comparação de maneira resumida. O PC, o Personal Computer, são aqueles mais simples e comuns que você encontra facilmente em qualquer loja de informática, loja de eletrônicos, enfim. Se popularizou bastante, Hoje em dia toda casa tem um computador. Eles são indicados para atividades simples, como utilizar ali para acessar a internet, abrir o navegador, fazer trabalhos para o colégio, enfim, ou até de maneira profissional se encontra algumas lojas que utilizam ali para fazer planilhas, fazer controle de documentos, agenda de clientes, por aí vai. Mas não passa muito disso não. Falando até de hardware, ele basicamente tem uma configuração média com um processador dual-core, no máximo um i3, com ali até 4 GB de RAM, um HD SATA de 500 GB e a maioria ainda vem com aquele leitorzinho de DVD que a gente pouco utiliza, não é verdade? Hoje em dia as conexões evoluíram bastante, CD, leitor e gravador DVD praticamente é dispensável. Bom, e agora o assunto é workstation. Sabe o que significa? Ele aparentemente é igual a um computador. O gabinete lá e tal pode modificar, que você vê algumas configurações do workstation que já vem mais personalizadas, daquelas luzes de LED RGB com a tampa de vidro ou aquele painel acrílico aparecendo toda a parte interna, já mais robusto, você já identifica como um computador de alto desempenho. Mas calma que não é essa a diferença. A principal diferença fica por conta dos hardwares. Eles são fabricados pensando exatamente nos usuários mais exigentes, que exigem mesmo da máquina e que procuram a máxima qualidade para realizar seus trabalhos. E falando de Photoshop, que é a minha praia, eu sei que não é fácil editar um arquivo grande, em alta resolução, aí que gera um arquivo PSD bruto, por exemplo, de 2, 3 GB de tamanho. O Photoshop ele é pesado sim para os computadores normais. E se você é designer, inevitavelmente um dia ou outro você precisará trabalhar aí com um arquivo grande para impressão, com grandes medidas, 300 dpi de resolução. E o que acontecerá com o seu computador? Travou, crashou. Se você é fotógrafo, precisará trabalhar aí com um ensaio grande de 200, 300 fotos em RAW, pesadonas, 6.000 por 4.000 pixels, 300 dpi de resolução. O que acontecerá com o seu computador normal? Crash também. Se você é um editor de vídeos, uma hora ou outra precisará editar aí um arquivo grandioso, 2, 3 horas de vídeo 4K, por exemplo. Trabalho de colorização, cortes, inserção de áudio, elementos de animação do After Effects. Certamente vai ficar carregando e uma hora ou outra vai... Qual é a solução para você tratar, editar, renderizar tudo isso, salvar sem dor de cabeça nenhuma? Workstations. E Alisson, onde que eu encontro um workstation com segurança e qualidade? Fique tranquilo, meu amigo, te darei 5 motivos para você conhecer e comprar seu workstation lá na Razer. Excelente empresa brasileira. Recentemente foi selecionada aí pela Endeavor, que é a maior organização de apoio a empreendedores de alto impacto no mundo, para participar do programa de aceleração Scale Up do Rio Grande do Sul em 2019. Ela é uma empresa, como eu acabei de mencionar, lá do Rio Grande do Sul, atende todo o Brasil. E esse ponto que eu acabei de mencionar não é nem o primeiro motivo que eu vou mencionar aqui durante essa lista. Primeiro de todos é que você terá personalização total em todas as etapas da compra do seu workstation. Um grande diferencial em um workstation, se comparado ao computador, é poder personalizar de acordo com as suas necessidades profissionais. Muito fácil, ó, turma. Basta vir aqui na tela inicial mesmo do site da Razer, Adobe Creative Cloud, seja para editar fotos no Photoshop, Lightroom, enfim, clica aqui, você já terá opções de computadores voltados para Photoshop e Lightroom ou demais programas Adobe, Basta escolher aqui uma opção que mais agrade a você, clicar em personalizar aqui e você escolhe a configuração ideal para sua máquina. Muito simples. Mas Alisson, eu não entendo nada de hardware. Como que eu saberei quais são as melhores configurações para o meu fluxo de trabalho?
Fique tranquilo, segundo tópico é que você terá uma consultoria individual antes e depois da sua compra. É aí que entra um dos maiores diferenciais da Razer. O pessoal de lá é muito ativo, prestativo. Lá você terá um atendimento VIP que te guiará na escolha do melhor setup. Se ficou com alguma dúvida, basta contatar o suporte VIP da Razer. Venha lá em Orçar Workstation, clique aqui para responder as perguntas rapidamente. Dá um iniciar aqui, responda as perguntinhas, eles vão receber todas as informações e passarão a configuração ideal para sua máquina. É aí que já entra o terceiro tópico, e com isso você terá um hardware pensado para as suas aplicações. Com isso você não gastará uma fortuna com funcionalidades desnecessárias aí para comprar uma máquina muito cara que você nem vai utilizar todos aqueles recursos, e também você não correrá o risco de levar uma máquina para sua casa que será incapaz de suprir a sua demanda. Tenha certeza de ter o melhor custo-benefício em todo esse processo. O quarto ponto é a credibilidade. Quando você vai comprar um workstation online, é um investimento pesado. Você precisa ter, no mínimo, confiança na empresa que você escolheu para comprar essa máquina, não é verdade? E eu posso garantir que o comprometimento da rapaziada lá da Razer, que eles têm com seus clientes, é sensacional. Desde o momento que você começa a negociar, passando ali pela montagem, os testes rigorosos que eles fazem, todas as peças, quando tem o workstation montado, as configurações, tudo certinho, o envio rápido, a entrega também super segura. Confiança no que a Razer faz. A Razer oferece até 3 anos de garantia. É muita coisa. É confiar realmente na qualidade dos seus produtos. E quando a gente investe em algo tão sonhado, nada melhor do que a gente ter esse período de tranquilidade, sem frustrações, sem dor de cabeça, não é verdade? 3 anos é bastante coisa de garantia. E eu vou colocar até um sexto tópico nessa lista aqui, um super bônus. Por essa eu acredito que você não esperava. A Razer possui certificação Adobe em todas as suas máquinas. O que é isso? É garantia de qualidade em todos os programas aí que a gente ama utilizar, tanto de edição de imagens, edição de vídeos, Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere, After Effects e por aí vai. Fique tranquilo que todas essas aplicações rodarão perfeitamente na sua máquina. E agora eu vou te dar muitas dicas para você montar um computador perfeito para o Photoshop. Eu gostaria de ter essas dicas, como falei lá no início, quando eu estava adquirindo meu primeiro workstation da vida. E são dicas valiosas sobre memória RAM, processador, disco e placa de vídeo. Começando então nessa ordem falando sobre memória RAM. Atualmente o mínimo indicado para você utilizar o Photoshop liso, sem travamento, são pelo menos 16 GB de RAM DDR4. Agora, se você tiver condição financeira para poder investir e colocar 32 GB, seria o cenário ideal, você nunca mais teria dor de cabeça. A memória RAM ela é responsável por determinar a quantidade de programas e aplicações que você conseguirá trabalhar de maneira simultânea. Vamos fazer aqui um comparativo, vou até colocar aqui ao lado da nossa tela. Opa, turma, então aqui estou na tela do meu computador. Vejo que aqui do lado esquerdo eu tenho o Photoshop, do lado direito o gerenciador de tarefas. E aqui a gente tem o uso de memória RAM. Verifica que eu estou aqui com o Action aberto, então ele está utilizando também uma memória extra, que no caso você não estaria utilizando, obviamente, se estivesse usando o Photoshop para um trabalho normal. O Google Chrome, vejo que ele está aqui aberto algumas abas. E ele já está com quase 2 GB de RAM sendo utilizado. É bastante coisa, e o Photoshop, apenas de ter aberto ele aqui, ele já está com 300 megas. Eu vou abrir aqui umas 2 ou 3 imagens para verificar aqui como que a RAM se comporta. Então vamos lá, abrindo a primeira imagem aqui, veja que já subiu para 2,5 GB, bastante coisa. Essas imagens aqui são artes que a gente utilizou lá no curso Photoshop para fotógrafos. Mais uma outra aba aqui, ele tem bastante camadas, bastante coisa, então ele vai pesar bastante. Então veja que já subiu para 4,5, mais de 5, 6 agora, ó. Então umas 3 abinhas que eu falei lá, uns 6 GB, é basicamente isso que acontecerá. Abrindo uma quarta aba aqui, então, esse aqui é um PDF que a gente criou lá também para um orçamento no curso do Photoshop para fotógrafos. Veja que já está com 43% da RAM sendo utilizada. Esse computador aqui tem 32 GB de RAM. Se eu tivesse 16, estaria batendo no teto. Então, se você puder, né, colocar 32, você não terá problemas por muito tempo. Com 16 GB é totalmente utilizável também. Processadores. Eu tenho 2 curiosidades muito interessantes para compartilhar contigo. Num comparativo geral entre processadores da Intel e processadores da AMD,
A Intel possui um desempenho normalmente com um ganho de 20 a 30% de performance a mais se pegar modelos das marcas que se competem entre si ali, que se equivalem. Outra curiosidade é que apenas recentemente na versão CC 2019 é que a Adobe lançou updates para otimizar a performance dos novos processadores i9, por exemplo, porque até a versão CC 2018 do Photoshop, processadores mais antigos, como por exemplo o i7 8700K e até mesmo o modesto i3 8350K com apenas 4 núcleos, davam um show de desempenho por conta da sua velocidade individual de cada núcleo. Fica aí boas sugestões então para você pegar como referência na hora de adquirir processadores. Você pode, obviamente, optar por processadores novos que possuem um alto desempenho, ou se você quiser economizar um pouquinho, tem essas duas sugestões muito interessantes aí. E lembrando novamente, os testes que eu utilizei para me basear nessas informações está aqui embaixo, link na descrição para você mesmo conferir. Dá uma olhadinha lá. Bom, agora vamos falar sobre os discos. O melhor custo-benefício hoje seria você ter um SSD para instalar o Photoshop e os demais programas de edição, já que ele é mais caro, né? E um HD normal para você salvar e armazenar os seus arquivos, visto que os arquivos ocupam muito espaço e não tem a necessidade de ficar alocados ali num SSD muito mais caro, por exemplo, de alto desempenho. Você não vai estar transferindo um arquivo de um lugar para o outro. Basta deixar armazenadinho um HD mais econômico. Você consegue ter então essa diferença de valor e investir em outra área, em outra peça, em outro hardware da sua máquina. Tendo um SSD, o Photoshop fica muito mais rápido para carregar toda a listagem de fontes, pincéis, formas. Também ganhará tempo na hora até mesmo de abrir o próprio Photoshop, abrir outros documentos, outras imagens, salvar também. Bom, turma, resumindo, SSD é só alegria. Confia nele, é bom ter pelo menos para instalar as suas aplicações. E além disso, o Photoshop, quando encerra de maneira inesperada, seja por um erro do software mesmo, ou às vezes por alguma oscilação na energia elétrica, ele possui uma função que salvará de maneira instantânea boa parte da sua edição. Você terá ali o PSD e não perderá tudo que tinha feito. E quando você tem um SSD, ele trabalha de uma maneira muito mais rápida do que um HD. Então ele tem uma chance de salvar muito mais coisa de maneira eficaz do que um HD normal. Mais uma vantagem para o SSD. Então, novamente, instala o Photoshop no SSD e grava seus arquivos no HD. Um tópico muito curioso são as placas de vídeo. No Photoshop, a placa de vídeo não é utilizada a todo momento, somente em funções específicas. Então, voltando para a tela do meu computador, faremos um teste agora com a placa de vídeo. Perceba que aqui no Photoshop ele está zerado. O Photoshop nativamente não utiliza a placa de vídeo apenas em alguns recursos específicos. Eu vou criar aqui um novo documento e fazer um texto 3D rapidamente para a gente fazer um teste. Dá uma olhadinha que está zerado ainda, né? A partir do momento que eu crio o texto e executo aqui a função 3D dele. Olha, aqui no canto que o Photoshop já utilizou 50%, dando um ok. Então, entrando dentro do 3D do Photoshop, a gente começa a utilizar ali, o Photoshop utiliza da placa de vídeo para fazer essa aceleração. Já foi para 20%, 30% ali. E tendo uma boa placa de vídeo é essencial para a execução do 3D e uma execução fluida também, né? Não adianta trabalhar de maneira toda travada. Para outra coisa que também o Photoshop utiliza o 3D é um tratamento, por exemplo, do Camera Raw. Abrindo aqui então o filtro, veja aqui no gerenciador de tarefas que ele também está trabalhando utilizando uma porcentagemzinha da placa de vídeo para fazer a aceleração desse processo. No Camera Raw já é um pouco menos realmente do que o 3D, mas ele também utiliza. E em outra região que ele utiliza é na criação de pranchetas, que é um documento arquivo único que a gente vai criando várias páginas, por exemplo, na criação desse PDF aqui. Se você não tiver uma placa de vídeo ou tiver uma bem simples, você não conseguirá, por exemplo, executar funções importantes como o 3D, a pintura a óleo, aquele filtrozinho muito interessante para executar efeitos de cartoon, por exemplo, bem legal, nem o zoom por arrasto. Enfim, eu vou deixar aqui uma lista completa
dos recursos inutilizáveis sem uma placa de vídeo ou com uma placa de vídeo muito simples. E também você precisará de uma placa de vídeo boa para acelerar funções importantes, como por exemplo as pranchetas, que quando você cria vários documentos dentro de um único arquivo, que lançou, se eu não me engano, na versão CC 2015 do Photoshop. O Camera Raw também muito importante para tratamentos de fotos aí para fotógrafos. Os filtros de galeria de desfoques também precisam dessa aceleração da placa de vídeo para trabalhar de maneira lisa, sem engasgo nenhum. São muito úteis também para a criação de montagens, manipulações de imagens, esses filtros de galerias de desfoques. E dentre outros, aparecerão aqui na tela a lista completa de funções que precisam dessa aceleração da placa de vídeo. As placas mais conhecidas são as NVIDIA GeForce, usadas também para jogos e também são excelentes para Photoshop sim, só que elas são mais caras um pouco. O que pouca gente também sabe é que tem uma categoria de placas da NVIDIA, as Quadro, que são indicadas para o Photoshop. Elas foram criadas e otimizadas para esse programa, uma dica muito legal. Então, para você escolher um bom modelo, é importante ficar atento com os núcleos de processamento e não apenas com o RAM da placa de vídeo. O que é exigido dessas placas são as velocidades de execução de cálculos. Tendo isso, o desempenho é show. Também duas dicas extras sobre monitores e mouse. Algo bem simples, aí ficará a critério você escolher um monitor maior, menor, ultra wide, com aquele espaço extra nas laterais, é legal. Trabalhar com dois monitores também é muito bom, para os arquivos ali no monitor, o Photoshop na outra é top, mas algo indispensável é a tecnologia IPS para a reprodução fiel das cores nos seus trabalhos. Isso daqui é indispensável, então coloca na sua lista. E um mouse também tem inúmeros modelos, tipos, mouses cheios de botões que você pode configurar, agilizar muita coisa, muita tecla de atalho, colocar no mouse mesmo para melhorar o fluxo de trabalho, ganhar velocidade. Isso é interessante, mas é interessante que também tem um DPI entre 1000 e 3000 que você consegue maior precisão na hora de recortes e também utilizando, por exemplo, a ferramenta pincel que a gente utiliza muito no Photoshop para fazer montagem e manipulação de imagem, para tratamento de fotos também. Aí depois que você tira, faz seu ensaio, manda para o Photoshop, a gente utiliza bastante o pincel para fazer esses efeitos. Com entre 1000 e 3000 DPI, o mouse consegue uma precisão muito legal, você vai ver muita diferença também. Então essas foram as dicas que eu tinha para compartilhar contigo hoje. Caso tenha ficado qualquer dúvida, acesse aqui o primeiro link na descrição, o site da Razer, entra lá no chat, manda um e-mail, solicita um orçamento, diz quais são as suas necessidades para o seu workstation, eles passarão com certeza uma configuração top para você, beleza? Primeiro link aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson e até o próximo vídeo com a próxima dica aqui no canal PSI.